Essa é uma excelente questão e já ouvi falar dela muitas vezes. As pessoas têm estado muito preocupadas, se perguntando se teriam cometido o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. O fato é que a pessoa que se pergunta isso, o fato de ela ter trazido isso à tona, é um testemunho de não ter cometido o pecado contra o Espírito Santo. Talvez nenhum outro pecado nas Escrituras tenha causado tanta incerteza na vida de muitos crentes que esse pecado específico mencionado por Jesus no Novo Testamento. Agora, vamos lembrar que cada pecado, todos os pecados são detestáveis para Deus. Não há nenhum pecado que Deus goste. Ele se opõe a todos os pecados. E sabendo que há pecados que trazem maiores e piores consequências em nossa vida, para Deus não há nenhum pecado pequeno, mas se opõe a todos. Agora, a obra do Espírito Santo é nos levar a ter consciência da nossa pecaminosidade. Sem o Espírito Santo, nem notaríamos que somos pecadores. Ele traz essa consciência de que somos pecadores e então nos leva até Jesus, que é a solução para o problema do pecado, quem dá o perdão para os pecados e cura nossa culpa. Se essa é a obra do Espírito Santo, essa bênção que recebemos dele deve ser entendida por nós como um ato deliberado, algo que é feito de forma consciente e persistente para mostrar o que Jesus Cristo vai fazer por nós ao perdoar nossos pecados. Se lermos o Novo Testamento, esse é o contexto exato em que Jesus profere essas palavras. Quando olhamos as passagens do Novo Testamento em Mateus, Marcos e Lucas, encontramos Jesus realizando milagres. Jesus realiza curas, ele opera restaurações e perdão. E ele é observado por alguns dos líderes da nação judaica. E eles não gostam e não ficam convencidos. Veem que ele opera com o poder de Deus para perdoar pecados e curar pessoas. E o que eles fazem? Dizem que não é Deus quem dá esse poder a Jesus, mas é o diabo que lhe dá aquele poder. Então, eles atribuem as boas palavras da graça sobre a qual Jesus opera, não a Deus. Eles não dão glória a Deus ou glória a Jesus. Atribuem tudo ao diabo. Se fizermos isso, se isso se torna uma atitude recorrente, se isso continuar acontecendo por um bom tempo e não algo ocasional, dizendo ou usando o nome de Deus de uma forma equivocada, mas uma atitude persistente, se faço isso persistentemente por um longo período de tempo, me fecho cada vez mais e mais para a direção sutil do Espírito Santo que trabalha em mim para me acordar para aquela consciência do pecado. Se vou me fechando mais e mais e mais e mais e mais por um longo período de tempo, eventualmente vou chegar ao ponto em que não conseguirei mais ouvir o chamado do Espírito Santo em meu coração. Não conseguirei mais ouvir o que Ele quer mudar em minha vida. Então, se isso aconteceu, nem mesmo Jesus pode fazer nada a respeito. Nem pode me perdoar de coisas que não confessei a Ele. Penso que isso é o que Jesus está falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo apenas nos guia até Jesus. Se não entregamos mais nossa vida a Jesus, se não confessamos nossos pecados a Ele, então Ele não pode mais cuidar disso e nem me perdoar, e isso estará presente no dia do julgamento. Se ainda estou preocupado de ter ou não cometido esse pecado, tenho certeza que ainda estou aberto à voz sutil do Espírito Santo e ainda não cometi esse pecado.